O assunto do vídeo de hoje é o seguinte: o distanciamento autoral como um dos problemas do distanciamento do texto bíblico. Isto porque este assunto faz parte de uma playlist de teologia, né? Mas de uma playlist específica ou de um tema específico que é hermenêutica. Hermenêutica, exegese, apologética também, mas principalmente hermenêutica, que nada mais é do que a ciência de interpretação de textos, aqui aplicada à teologia, especialmente à Bíblia. Então, é uma área de estudos de interpretação de texto para a Bíblia, né? E aí, ele traz o problema do distanciamento, o distanciamento temporal. Já gravei um vídeo sobre isso, né? Que é a distância de tempo com relação ao texto que se lê e quando foi escrito. O distanciamento contextual, o distanciamento cultural, o distanciamento linguístico, que foi o último vídeo de hoje, então o distanciamento autoral, como sendo o último problema de distanciamento. Vamos ver o que é isso. Descreve-se que cada autor vive em seu próprio tempo, com sua particular cosmovisão. Lembrando, estamos falando do distanciamento autoral, o autor do livro bíblico, porque a Bíblia é um conjunto de livros, são muitos livros, e cada um com seu autor ou autores. Seus escritores não foram secretários do Espírito Santo, eles foram autores humanos, que empregaram estilos literários próprios, com suas próprias idiosincrasias, ou seja, com seu jeito de ver as coisas. Estes autores humanos, às vezes, tomaram informações de fontes humanas para os escreverem. Josué 10:13, Atos 17:28, 1 Coríntios 15:33, Tito 1:12. De fato, cada livro da Bíblia é uma composição feita por um escritor humano. Foram cerca de 40 autores. Então, olha só que informação interessante. A Bíblia tem em torno de 40 autores, que compõem todos os livros da Bíblia. Isso é legal de saber. Tem gente que acha que é um único autor, e não é, né? Não seria bom poder sentar-se ao lado de Paulo, arguindo-lhe qual seria ou qual era a sua intenção quando escreveu aos Coríntios, falando: por que não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho? Isso aspas, né? Ou quando disse aos romanos que Jesus veio em semelhança de carne? Imagine se pudéssemos indagar Pedro se ele apoiava a ideia de que uma pessoa pode ser salva depois da morte? E se pudéssemos perguntar a Mateus o que ele compreendeu ao registrar as palavras de Jesus que os discípulos não acabariam de percorrer as cidades de Israel antes da volta do Filho do Homem? Isto não é possível e nem o será. Então veja a questão do distanciamento autoral, né, do autor. A gente não sabe o que exatamente passava na mente dele. Concluindo sobre o distanciamento, os pontos aqui apresentados fazem com que os pregadores, ou os que manipulam, ou que trabalham com a palavra, ou com o texto, antes de qualquer coisa, sejam hermeneutas, ou seja, aquele que interpreta o texto. O pregador, ou quem lida com o texto, deve conscientizar-se da responsabilidade em transmitir o sentido de um texto distante de nós, para uma realidade totalmente diferente. Cabe ao intérprete transpor a barreira do distanciamento e chegar ao sentido original do texto, ou seja, a verdadeira intenção do autor, se é que é possível, né? E transmitir o seu significado para os dias de hoje. A este processo chamamos de tarefa hermenêutica. Então, tarefa hermenêutica, que é a arte de interpretar textos, hermenêutica, é tentar trazer o sentido original do texto para os dias atuais. Beleza? Então, esse foi o tema de hoje, o assunto de hoje, na verdade, o distanciamento textual do texto bíblico para os dias de hoje, o distanciamento autoral, né, do texto bíblico para os dias de hoje. Dá uma olhada no último vídeo que eu gravei aqui no canal sobre o distanciamento linguístico, que é uma outra forma de distanciamento também. Fico por aqui, até a semana que vem, onde tratarei sobre generalidades da Bíblia, a popularização da Bíblia principalmente. Beleza? Valeu!